Fala, gente boa! Sejam bem-vindos a mais um devocional. Que bom que você está aqui, que bom que você está comigo aprendendo, crescendo cada vez mais no nosso entendimento sobre a vida e sobre princípios de Deus para a nossa vida. Não é só princípios sobre a nossa prática da fé, é sobre a nossa prática da vida, da vida. E orientado, guiado por princípios da palavra de Deus que fazem toda a diferença na nossa vida. O nosso texto de hoje vai falar sobre que tipo de diferença esses princípios fazem na nossa vida e como é importante você estar aqui, como é importante esse investimento de tempo, por pouco que seja, por curto que seja, por mais que talvez um dia não vai fazer uma diferença, mas eu creio que o processo cumulativo deste ano que nós estamos passando juntos, aprendendo a palavra de Deus, vai preparar você. Uma coisa eu posso garantir, garantido, tá? Promessa aqui do pastor. Se você ficar comigo esse ano aqui, estudando tudo isso aqui, você vai entender mais sobre os princípios de Deus do que a grande maioria dos cristãos hoje. A grande maioria, tá? Eu diria que 80% não vão saber, não vão ter lido, estudado o livro de Provérbios como a gente está estudando aqui. Você vai estar à frente da grande maioria, com princípios que tem o poder para transformar a sua vida e para guiar você. Nós vamos falar sobre isso hoje no nosso texto. Estamos no capítulo 6 de Provérbios, como você bem sabe. Eu quero olhar contigo hoje o versículo 22. Capítulo 6, versículo 22. Nós vamos pegar o 20 e o 21, só porque eles conectam ao 22. Mas vamos juntos olhar o que diz a palavra de Deus para nós hoje. Olha só, meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração e ate-os ao redor do pescoço. E quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, eles estarão o protegendo. Quando acordar, falarão com você. Vamos pausar aqui. Essa é a ideia, né? De que os princípios vão te guiar, vão te proteger e vão falar com você. Mas nós vamos começar aqui no versículo 20, olhando uma coisa. Olha só, meu filho, obedeça o mandamento do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Parece que esse paralelismo que é feito entre, né, o ensino do seu pai, os mandamentos do seu pai e o ensino da sua mãe, parece que ele só está sendo poético. Mas não sei se você sabe disso, mas hoje a maior forma de você prever o sucesso de uma criança na sua criação, nos seus anos formativos, é se a criança tem um pai e uma mãe em um relacionamento estável. Isso é ciência, isso é sociologia, isso é psicologia, tá? Não é um pastor falando do ponto de vista bíblico, não. Isso é ciência. O maior fator que prevê o sucesso emocional, profissional, relacional de uma criança é ele ter um pai, uma figura masculina, uma mãe, uma figura feminina em um relacionamento estável. Então tem que ter um bom relacionamento. Se a criança tiver um pai e uma mãe num bom relacionamento, a probabilidade dessa criança voar é altíssima. Altíssima. Por isso que tantas ideologias hoje buscam destruir o conceito de pai e mãe, família, casamento. Por quê? Porque se você destruir isso, você destrói as futuras gerações, né? Muita conversa é tida, muito debate hoje sobre não precisa ter um pai e uma mãe, né, com algumas ideologias aí dizendo que está tudo valendo e tudo é a mesma coisa e o amor é o que importa. Mas a sociologia, isso não é baseado em Bíblia nem pastor, é sociologia, demonstra que o maior fator de sucesso é um pai, figura masculina, com a personalidade masculina, com o jeito masculino, e uma mãe com figura feminina, personalidade feminina, né, os jeitos, as tendências femininas e masculinas sendo representadas dentro de um relacionamento harmonioso é a melhor forma de você prever o sucesso de uma criança. Então isso é muito, muito importante. Eu acho que esse versículo não está falando aqui só de uma coisa poética, né? Os mandamentos dos teus pais, o ensinamento da tua mãe. Não, está falando realmente, cara, da junção disso. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, não é o foco da minha conversa hoje, mas é importante a gente entender isso. Deus deu o marido
a personalidade e os valores que ele tem, e a esposa a personalidade e os valores que ela tem, os trejeitos masculinos e os trejeitos femininos. Deus deu essas duas coisas e essas duas coisas precisam andar em combinação. Vamos dar um exemplo, uma criança cai e se machuca, ralou o joelho, sangrou. A mãe normalmente vai pegar no colo, vai cuidar, vai soprar, vai beijar, vai passar remédio, vai ficar ali passando a mão no cabelo até que o filho se sinta melhor. E isso é maravilhoso, isso é colo de mãe, isso é coisa maravilhosa. O pai vai ser aquele que vai falar, levanta filho, vamos embora, não machucou não, depois a gente vê, depois a gente toma banho e lava, continua brincando aí, né? E nós precisamos desses dois aspectos. Se é só o pai falando, não foi nada, e não tem o afago, falta alguma coisa. Se é só afago, vira Nutella, né? E muita criança Nutella tem Nutella por aí, criança Nutella por aí, a gente culpa as crianças, mas na verdade são os pais, né? Então você precisa ter esse equilíbrio. Deus, na sua infinita sabedoria, fez o homem do jeito que o homem é, fez a mulher do jeito que a mulher é, botou os dois juntos, porque os dois juntos vão encontrar um equilíbrio entre o afago e o incentivo para não desistir. Se você só afaga, você bota medo. Se você não afaga, né, você tira esse contato, esse calor humano. Os dois são necessários para o sucesso da família. Não é esse o nosso ponto, mas eu quero aproveitar e botar essa pitadinha aí, porque a gente vive num mundo cheio de ideologia tentando destruir isso, menosprezar isso. E a gente precisa entender que existe uma sabedoria divina por trás desse desenho da família né, que a gente vê hoje. Olha a continuação. Amarre sempre junto ao coração e ate-os ao redor do pescoço. Então está falando aqui dos ensinamentos do pai e da mãe, da sabedoria, né, que vem do pai e da mãe. Aqui Salomão falando com o filho dele. Amarre-os junto ao coração e ao redor do pescoço. Quero que você note aqui o que ele está dizendo. Amarrar perto de você, ou seja, não é uma coisa que você acessa lá, deixa lá na prateleira, para o dia que você precisar. Sabe os ensinamentos do seu pai, filho? Deixa na prateleirinha, guardadinha ali numa caixinha, né, com o nome lá, ensinamentos do pai. O dia que você precisar, você vai lá na prateleira, você pega. Não. É contato contigo, é amarrado ao redor do teu pescoço, aonde você vai, esses ensinamentos têm que ir contigo, amarrado no teu pescoço. Né? Pensa numa corrente que alguém usa, né? Se você usa corrente, você sabe o que eu estou falando. Cara, dorme com a corrente, levanta com a corrente, viaja com a corrente, toma banho com a corrente, brinca com a corrente, joga bola com a corrente. Cara, aonde você for, você tem que levar isso contigo. Não é uma coisa que você deixa lá para um dia se você precisar. É algo que você tem que levar para o seu dia a dia. Amarre ao redor do seu pescoço. Lembrando aqui também que a época em que isso foi escrito, uma das formas de você preservar tesouros era você pegar o ouro, ou um metal precioso. Teve épocas que a prata era mais valiosa que o ouro, tinha época que o ouro mais valioso do que a prata. Você fazia uma corrente daquilo e você pendurava ao redor do seu pescoço. E era uma forma de você ter uma poupança, vamos dizer assim, né? Uma poupança em algo que tinha um valor imediato, ouro, e você botava ao redor do seu pescoço para quê? Para segurança. O cara vai ter que arrancar a corrente do meu pescoço para me roubar. Não vou deixar uma corrente em casa e sair trabalhar e deixar a vulnerável lá. Ela vai comigo. Da mesma forma, o ensinamento da palavra de Deus são tesouros. São tesouros que nós temos que guardar conosco, ao redor do nosso pescoço, como se fosse, né, a minha reserva de recursos, de tesouro, aquilo mais precioso para mim. Eu faço uma corrente e amarro ao redor do meu pescoço. É como se a gente pegasse os princípios de Provérbios aqui, fizesse uma corrente e botasse ao redor do nosso pescoço. Leva contigo, é precioso, é assim que se guarda aquilo que é precioso. Então, uma corrente ao redor do pescoço, mas também, versículo 21, fala sobre amarrar sempre junto ao coração. Sabe, aquela coisa, cara, eu quero manter próximo do meu coração. Mais uma vez, não é uma coisa de prateleira, é uma coisa de proximidade aqui do meu coração. Então ele fala sobre isso. Aí a promessa vem, versículo 22. Quando você andar, eles o guiarão, primeira coisa. Quando você dormir, vão te proteger. Quando você acordar, vão falar com você. Se você manter eles próximos de você, quando você estiver andando, porque você levou eles contigo, eles estão lá contigo te guiando.
Quando você dormir, igual você dorme com a corrente no pescoço, vai estar te protegendo. Quando você acordar, vai falar contigo. Por quê? Porque você não terceirizou e você não guardou lá na prateleira para se um dia precisar, você levou contigo. E deixa eu dizer uma coisa aqui que é muito importante a respeito disso, queridos. Por isso que a gente tem falado que oração, leitura da Bíblia, vida com Deus é uma prática diária que a gente precisa ter. Qual que é um problema que a gente vive? Eu já vivi isso também, tá? Então não estou falando como alguém que não falhou nessa área. Às vezes a gente não tem, por exemplo, uma vida de oração, a gente não ora. Aí, cara, estoura a bomba, a gente passa pelo perrengue, cara, dá ruim, sabe? Dá ruim, daí a gente, meu Deus, agora eu vou orar, Senhor Jesus. A gente começa a criar um hábito de oração quando a bomba já estourou. Sabe? É tipo atrasado, entendeu? Tipo assim, o incêndio se alastrou, agora eu vou ver para comprar o caminhão, para encher de água, para ver se tem mangueira para vir apagar o fogo. Não. O bombeiro, ele tá com o caminhão carregado de água lá. A hora que estourar um incêndio, é só chegar aqui, ele já tá pronto, tá com mangueira, tá com caminhão, tá com a água carregada. Porque se for estourar o incêndio para daí encher o caminhão de água, para daí vir para o incêndio, cara, já era. E é isso que ele está dizendo, cara, você tem que caminhar com isso ao redor do seu pescoço, perto do seu coração. Por quê? Porque aí, aonde você andar, ele vai estar te guiando, você já está levando junto contigo. Você não está, tipo, andando por aí você fala, meu, o que eu faço agora? Deu um problema, agora eu preciso voltar lá para a prateleira da minha casa, pegar a sabedoria do meu pai e trazer aqui de volta para ver o que eu vou fazer. Não, ele está contigo. É uma vida da presença de Deus, de oração, de palavra, de meditação que você leva contigo. Muitos de nós trabalhamos a partir do incêndio. Cara, quando dá o incêndio, a gente sai procurando extintor. Né? Extintor de oração, extintor da palavra de Deus, extintor do pastor que vai me ajudar, que vai dar uma resposta para mim aqui. E, na verdade, é para você estar carregando contigo a presença de Deus, a palavra de Deus, a oração, de uma forma que ela vai, então, poder te ajudar. Aqui, Provérbios apresenta a sabedoria como um guia, né? Então, que vai guiar você, versículo 22. Apresenta como um guardião que vai te proteger e apresenta também como um companheiro que vai falar com você. A sabedoria de Deus é um guia, um guardião e um companheiro que vai falar contigo a respeito da sua vida, a respeito das suas decisões. Mas para isso, precisa estar contigo numa prática diária. Não adianta o incêndio estourar e aí você... agora eu vou ler minha Bíblia. Meu Deus, vou lá assistir os devocionais do pastor André que ele gravou, que eu nunca vi. Agora, meu Deus, estourou tudo, minha família virou de cabeça para baixo, deu tudo ruim, agora eu vou começar a maratonar os vídeos do pastor André. Ei, que tal a gente ir guardando perto do coração e fazendo uma correntinha, né? Cada devocional é um elo da corrente, né? A gente vai adicionando os elos, vai botando em volta do pescoço. Por quê? Porque aí você leva contigo. Aí você tem menos emergências. Nós já falamos aqui, né, do crente que procura bombeiro e o crente que faz projeto de prevenção de incêndio, né? Você pode esperar o incêndio se alastrar e procurar o bombeiro, ou você pode fazer um projeto preventivo de incêndio. Dá mais trabalho, dá mais custo, mas a hora que o incêndio estourar, você tem o recurso para você resolver. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Então, meu filho, minha filha, obedeça os mandamentos do seu pai, não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração e ate-os ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, estarão te protegendo. E quando você acordar, falarão com você. Esse é o desejo de Deus, que você ande na instrução que nós temos na palavra de Deus. Que Deus nos ajude nesse respeito. Vamos orar? Pai, nós oramos para que o Senhor nos dê essa disciplina, Deus. Muitas vezes nós não valorizamos os recursos que o Senhor dispõe para nós, até que às vezes seja tarde demais. Ajuda-nos, Deus, a construir aqui um projeto preventivo de incêndio para a nossa vida. Um projeto baseado na sabedoria revelada na palavra de Deus. Pai, eu oro para que nós sejamos o tipo de pessoa que guarda a Tua palavra, guarda a Tua presença, os Teus princípios ao redor do nosso pescoço como uma joia preciosa, que guarda próximo do nosso coração.
para que no momento em que nós precisarmos, nós tenhamos à nossa disposição, em nossas mãos, o recurso que o Senhor deixou escrito para nós. Obrigado por esse tempo juntos. Abençoa, Deus, a vida dos meus irmãos hoje, seu trabalho, sua casa, sua família. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, gente. Um ótimo dia para vocês. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.